Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vivara referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estarão presentes os senhores Márcio Kaufmann, diretor-presidente, Paulo Kruglenski, vice-presidente de operações, e Otávio Lira, diretor financeiro e de relações com investidores, junto com a equipe de relações com investidores da companhia. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.vivara.com.br. Reforçamos que esta teleconferência está sendo realizada remotamente, podendo ocorrer interrupção nas linhas dos palestrantes durante o evento. Caso ocorra, pedimos que permaneçam conectados até que a conexão seja restabelecida. Isso acontecerá o mais breve possível para darmos continuidade à teleconferência. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Vivara, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Vivara e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Márcio, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Márcio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Ainda de forma remota, estarão disponíveis durante a teleconferência o Otávio Lira, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, Paulo Kruglenski, nosso VP de operações, e Melina Rodrigues, head de relações com investidores. Nesses 60 anos de história, esse talvez tenha sido o período mais desafiador que já vivemos. 2 fatores diferenciam essa crise de outras já vividas. Primeiro, a tempestividade com que ela surgiu e depois, a baixíssima visibilidade de cenário e tempo de duração. Diferentemente de outras turbulências, fomos pegos de surpresa. Não havia nenhum sinal, como uma recessão, não havia nenhum indicativo inerente ao negócio, nada. Em poucos dias, nos deparamos com a pandemia, exigindo de nós uma tomada de decisão rápida, mas muito consciente e responsável. Igual a outros períodos turbulentos, o que sabemos é que a retomada virá. Ela tem sido mais rápida do que imaginávamos inicialmente, mas ainda temos um longo caminho pela frente, até voltarmos à normalidade. Durante esses 5 meses, desde o início do fechamento das nossas operações, deslocamos nossas equipes para buscar soluções inteligentes e eficazes para minimizar os efeitos da pandemia no nosso negócio. Foram inúmeras discussões, decisões colegiadas, grupos de trabalho multidisciplinares e projetos diversos. Tudo isso sem perder de vista a constante preocupação com a segurança dos nossos parceiros, colaboradores, fornecedores, clientes e a saúde financeira do nosso negócio. O trimestre que estamos divulgando hoje superou nossas expectativas iniciais, mas quando olhamos para trás, vemos que não teria como ser diferente. Nossas equipes se dedicaram muito à execução dos projetos, com uma capacidade enorme de se adaptar ao novo e encontrar a melhor opção para seguirmos. Somos uma companhia de cultura forte, com valores enraizados e muita obstinação por resultados. O modelo de negócio verticalizado nos permitiu proteger nossas margens e trabalhar o mix de produtos mais adequado para o momento. No final de março, suspendemos temporariamente a operação da nossa fábrica em Manaus, quando já tínhamos um estoque bem composto e facilmente ajustável, com produtos diversificados em todas as categorias. Retomamos a produção no início de junho
para a produção da pulseira Life, agora produzida internamente, e logo depois reiniciamos a produção de itens de joias para garantir o menor nível de ruptura e a correta composição de estoque para toda a rede na retomada. A força de vendas bem treinada e comprometida com a excelência no atendimento cumpriu com maestria a missão de fascinar os clientes. Mesmo com as lojas fechadas, fomos efetivos com a nossa iniciativa de vendas diretas, através do projeto Joias em Ação. No início do projeto, tivemos bastante cuidado com a proposta de valor da marca, limitamos o contato remoto das vendedoras somente aos clientes mais frequentes. Atualmente, a iniciativa ganhou uma nova funcionalidade em que o cliente pode solicitar uma consultoria online através do WhatsApp, permitindo que os novos clientes também possam ter acesso à venda assistida, já tão consagrada em nossas lojas físicas. No trimestre, as vendas nesse formato atingiram 17% e atualmente já chegou a 30% das vendas do e-commerce. A gestão da nossa marca e a forma como adequamos a nossa comunicação às mudanças, tão evidentes no comportamento do consumidor durante o isolamento social, também merecem destaque. Adotamos uma abordagem mais emocional nas nossas campanhas, buscando novas formas de interagir com os clientes. Falamos de propósito, bem-estar, conexão com os próximos, tudo de uma forma muito sutil e focada em significado, que é exatamente o que a joia representa. Avançamos muito no uso de dados para nos comunicar, tornando a nossa base de dados de clientes uma importante ferramenta de maximização de vendas para o canal online. Os resultados de vendas foram materialmente afetados pelo fechamento das lojas, mas temos visto uma grande evolução no ritmo de vendas desde o início da reabertura gradual das lojas, e o e-commerce tem mantido a aceleração de 3 dígitos. Em julho, já atingimos 90% da venda total de 2019, com maior participação de lojas, que já somavam 214 retomadas. Em agosto, até o dia 24, já estamos muito próximos a 100% das vendas de 2019, com 261 lojas abertas, ainda com bastante restrição de fluxo e horário de atendimento limitado. Chegamos ao break-even operacional graças à proteção da rentabilidade bruta e ao controle relevante de despesas. Nosso canal online foi o grande destaque no trimestre, crescendo 387%. De fato, ainda não sabemos precisar qual será o tamanho do nosso e-commerce para os próximos anos, mas temos a certeza que a nossa estratégia Omni sairá desse período extremamente fortalecida, com canais cada vez mais conexos e o cliente no centro, decidindo onde e como quer comprar e receber. No dia 5 de agosto, concluímos a entrega de 23 novas operações. São 21 lojas, sendo 16 lojas Vivara e 5 lojas Life, além de 2 quiosques. No início da pandemia, nós revisamos o plano de expansão para 2020, reduzindo o número de aberturas previstas de 50 para 21 novas lojas, considerando o cenário ainda incerto. Agora, no curto prazo, estamos preparados para oportunidades que possam surgir, com o aumento da vacância nos shoppings maduros e também para melhores negociações em outros shoppings já mapeados. Para a estratégia de longo prazo, seguimos com o compromisso de ampliar a nossa presença nos principais shoppings do país através da expansão orgânica dos canais Vivara e Life. Fizemos um amplo esforço na preservação do caixa, encerramos o trimestre com um balanço fortalecido para garantir aos acionistas que os recursos captados no IPO sejam colocados na estratégia de longo prazo da companhia, que segue bastante promissora. Estamos felizes com o trabalho feito até aqui. A retomada definitiva virá e estamos bem posicionados para as oportunidades e preparados para reforçar nossa posição de liderança no mercado. Agora passo a palavra para o Otávio, que vai abordar mais detalhadamente os números do trimestre. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Eu começo hoje pelo slide 3, aqui onde a gente recapitula rapidamente as ações que tomamos ao longo desse último trimestre e o timing que elas ocorreram. Depois vou passar um pouco como o impacto de cada uma dessas ações se traduziu em termos de tendências aqui dentro de cada mês e o que a gente vê hoje agora, dentro desse terceiro trimestre já, nos meses de julho
e agosto. Então, começando, né, pelo início dessa pandemia, lá no final de março, na última semana de março, foi no dia 20 de março, onde todos fomos para casa, né, e a companhia toda ficou de home office. Foi no dia 21 que tomamos a decisão de fechar 100% de nossas lojas físicas, ficando apenas com o e-commerce como principal canal de vendas. No dia 25 desse mesmo mês, tomamos a decisão de paralisar a produção e fechar a fábrica em Manaus, e com um estoque bastante robusto, tivemos tempo para fazer isso de forma programada ao longo dos meses, e nos estruturamos muito rapidamente nos comitês de crise que dividimos com vocês ao longo dos últimos meses. Tomamos decisões rápidas, com grande efeito, e que nos ajudaram a manter essa rentabilidade durante o trimestre, onde atingimos quase o break-even operacional, como mostraremos a seguir. Durante o mês de abril, ajustamos pontualmente a estrutura corporativa, né, cortando excessos de uma fundação que havia sido preparada para um ciclo de crescimento muito mais forte do que vimos, né, ao longo do que íamos ver ao longo do trimestre e que, de fato, né, se confirmou. Aderimos rapidamente, né, à Lei 14.020 de 2020, inicialmente a MP 936, para podermos aproveitar de reduções de jornada de trabalho e eventualmente, suspensão temporária de contratos também. Negociamos com 100% de nossos fornecedores, né, aproveitando a oportunidade de conseguir casar melhor o fluxo de caixa com a ausência de vendas, ganhando prazos, mas não somente prazos, também conseguindo descontos importantes, seja em contratos operacionais de aluguel ou em contratos diversos de serviços prestados. Alinhamos as ações tomadas sempre olhando para o varejo como um todo, acompanhando o que cada um fez, né, e sentindo os efeitos disso numa operação super rápida de varejo. Pilotamos, né, iniciativas de maximização de receita que ganharam corpo muito rapidamente ao longo do trimestre, e como mostraremos a seguir. Né, iniciamos ao final do mês, né, a partir do dia 29 de abril, né, com a reabertura de 9 pontos de venda. Foi o início desse processo de reabertura e do faturamento pelo canal físico novamente. Ao longo do mês de maio, né, a gente rolloutou essas iniciativas para alavancagem de vendas e vimos, de fato, elas ganharem corpo rapidamente. Entramos, né, em doações de R$1 milhão para o Brasil Foundation, entre outras menores que fizemos também ao longo desse trimestre, né, e terminamos o mês com 26 lojas reabertas, já tomando o corpo, né, dando um corpo maior para essa operação offline da Vivara. No mês de junho, retomamos, né, em meados de junho, retomamos a operação da fábrica e também, né, a reabertura com acesso aos shoppings, com mais praças abertas, pudemos terminar aquelas lojas que já estávamos trabalhando. E terminamos o mês com 186 operações reabertas, aí sim, né, dando um corpo muito maior para o faturamento offline, estabilizando o share do e-commerce, como veremos a seguir. Passando para o slide 4, aqui mostramos as principais iniciativas. O Márcio já descreveu algumas rapidamente, e eu reforço aqui os principais pontos que nos ajudaram a navegar de forma um pouco mais tranquila por esse trimestre. Então, aceleramos a integração dos estoques pelo OMS, né, integrando estoques em 18 praças do país, aumentando a conveniência para os nossos clientes e a velocidade das entregas nessas praças. Ativamos o drive-thru nos principais shoppings. Né, hoje temos 19 lojas exclusivamente operando nesse modelo, né, agregando ainda mais conveniência também para os nossos clientes. Reforçamos e intensificamos o uso de dados, né, de CRM para tratar melhor, nos aproximarmos melhor dos clientes nesse período, usando, né, uma régua de relacionamento muito forte, e ajuda externa também para conseguir fazer isso com mais exatidão. Aumentamos bastante a nossa operação digital, não só pelo nosso canal, né, do site Vivara, mas também pelo uso de outros marketplaces, reforçando o aumento da base de clientes que vimos acontecer ao longo desse período. O Joias em Ação
o mais relevante, talvez, de todos em termos de efeito financeiro, contou com a participação de mais de 1.600 vendedoras, né, ao longo da maturação desse projeto. Nada mais é do que a venda direta, né, através das nossas vendedoras, que no início do trimestre estavam em casa e aos poucos foram retomando as atividades, e ainda assim com o tempo de interagir mais diretamente com os nossos clientes, seja por WhatsApp ou por telefone, usando um aplicativo que desenvolvemos para dar acesso ao histórico dos principais clientes recorrentes da rede, né? E isso possibilitou uma alavancagem de venda muito interessante para o canal online, onde essas vendas eram convertidas. A gente também iniciou um serviço de consultoria online, aproximando ainda mais a experiência do online da loja física, onde a gente conseguiu também adicionar a assistência à venda para os clientes que necessitavam tirar alguma dúvida. Aumentamos o investimento, né, relevantemente no canal digital, para, obviamente, nos adaptar também a essa mudança brusca de canais de venda que aconteceu desde o mês de abril. Foram 30% a mais de investimento no canal, e com uma comunicação adaptada no período, sempre mais emocional e adaptada ao novo momento. No slide 5, mostro aqui a evolução das receitas operacionais, né? Nós faturamos no segundo trimestre de 2020 169,7 milhões de reais, com retração de 56% contra o mesmo período do ano passado, com destaque para as lojas físicas, que tiveram retração de 83,2%, por estarem fechadas em grande parte do período e por, mesmo depois de abertas, com restrições fortíssimas de período de funcionamento, e destaque super positivo, né, para o e-commerce, que nesse trimestre faturou 108,4 milhões, mais do que faturamos no ano passado inteiro, né, por esse canal, e o que representou um crescimento de 387% no período. As receitas líquidas seguiram tendências, né, muito semelhantes. Registramos 137,7 milhões de reais no período, com retração de 54,6%. Os same-store sales da companhia nesse período, considerando as operações o canal de e-commerce, se assemelhou muito ao crescimento de receita e encerrou o trimestre em 55%. O e-commerce, como o Márcio falou, representou 64% da venda aproximadamente do período e trouxe, né, uma mudança de mix bastante relevante, né, no período, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os joias em ouro, a venda de joias em ouro representou 46,2% no período, com queda de 4,9 pontos percentuais, que foram absorvidos principalmente pela categoria de relógios, que ganhou 3,3 pontos percentuais, pela categoria Life, que ganhou 1 ponto percentual, e por acessórios, que ganhou 0,8 pontos percentuais. Essa mudança foi bastante puxada por esse canal do e-commerce mais relevante, como eu falei, e se assemelha muito mais proximamente do que a gente via de mix de venda no canal do e-commerce isoladamente. No acumulado do ano, registramos receita bruta líquida de devolução de 433,5 milhões, com retração de 34,3%, muito próximo da tendência de receitas líquidas de 343,9 milhões, também com a mesma retração apresentada. Apesar da queda forte, da retração forte de receitas no trimestre, nós vimos uma aceleração muito grande entre os meses do trimestre. Então, passando para o slide seguinte, a gente viu durante o mês de abril, em que tivemos, né, queda de receita de 75,2%, para o mês de junho, onde com, né, um volume muito maior de lojas abertas, de 9 para 186 operações neste mês, de menos 36%. E já vemos agora, com um volume muito maior de lojas abertas por mais tempo dentro dos meses, de julho e agosto, tendências muito mais interessantes de venda, considerando não só a natureza do nosso produto, mas considerando o fato de que a restrição dos horários de funcionamento de todas as praças continua bastante grande. Em julho, apresentamos retração de 10,3%, e em agosto, até o dia 24, estamos com retração de apenas 0,6% no período, com 261 operações funcionando.
No slide seguinte, mostramos, né, o desenvolvimento ao longo das semanas desses últimos meses e quando fomos, de fato, abrindo essas novas operações e como se comportou a venda mesma loja. Importante tendência para o que a gente está vendo agora em períodos mais recentes. Então, da semana do dia 27/4 a 3/5, onde a gente tinha apenas 3,5% do parque de lojas abertas e same-store sales nesse início de abertura, né, de menos 74%, para o final de junho, onde a gente já contava com 72% quase do parque de lojas abertas, né, e tendências de same-store ali na casa de 36%, ou seja, perdendo pouco mais de 1/3 das vendas nesse período. E agora, para julho e agosto, também se assemelha muito à tendência de receita descrita ali no slide anterior, né, com same-store ao final de julho na casa de 11,5%, né, e em agosto, muito próximo da retração de, né, menor que 1% das receitas também do período. Né. No slide seguinte, a gente destaca um pouco mais de detalhes sobre o desempenho do canal online da companhia, que absorveu, né, muito mais relevantemente os clientes do canal offline ao longo dos meses. Né, lembrando que no final de março a gente viu uma absorção muito pequena e foi a partir do início do mês de abril que a gente começou a ver, sim, clientes que já eram clientes da Vivara no mundo offline e começaram a se cadastrar e a comprar no canal online. Então, essa absorção começou a ser mais relevante a partir do mês de maio e junho, que contaram também com a sazonalidade típica do nosso setor. Né? Dia das Mães e Dia dos Namorados, nesses 2 meses, também contribuíram para que a relevância desse canal fosse ainda mais forte, para a tendência de crescimento desse canal fosse ainda mais forte, e que a relevância dele nas vendas totais da companhia permanecesse muito, muito grande. Então, esse canal representou mais de 98% das vendas em abril, 75%, né, no mês de maio, quase 46% no mês de junho, e agora, com um volume muito maior de lojas abertas, como mostramos, ele estabilizou ainda com um crescimento muito forte, né, acima de 200% nos meses de julho e agosto, mas com uma relevância mais adequada agora a um comportamento de compra um pouco mais estabilizado em relação ao que a gente via em períodos anteriores. No mês de julho, ele representou quase 34% das vendas, e em agosto, agora, pouco mais de 20% das vendas. Interessante também ver o shift de mix que tivemos durante esse período, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. A gente teve joias em ouro, né, ganhando 9,7 pontos percentuais, representando 39,2% da venda, né, tirando um pouco de share de relógios, né, que perdeu 8,9 pontos percentuais no período, né, e de acessórios, que perdeu 0,7 pontos percentuais no período. A Life, neste canal, permaneceu estável em praticamente, né, 1/3 das vendas no trimestre. E essa contribuição veio principalmente pelo programa, né, de Joias em Ação, pela iniciativa do Joias em Ação, que descrevemos melhor no slide seguinte. Joias em Ação começou em abril com a iniciativa, né, representando apenas 5,4% das vendas online, né, para 25% das vendas online no final, né, ao longo do mês de junho, no último mês do trimestre, e agora em agosto, como já colocado pelo Márcio, em torno de 30%. Essas vendas não só tinham ticket muito mais alto do que o ticket online médio apresentado anteriormente, na faixa de R$500, né, mas contribuía também com um mix muito maior e mais reforçado de joias em ouro. Então, nesse trimestre, tivemos 70% das vendas dos joias em ação, né, sendo joias em ouro, 19% sendo Life, 9% de relógios e 2% de acessórios, o que contribuiu bastante para a evolução do mix que mostrei no slide passado. No slide seguinte, reforçamos a evolução do nosso lucro bruto e da margem bruta no período, onde, através de uma política de precificação adequada e um estoque bem composto, com boa aderência em todas as categorias, em especial nas coleções próprias, com design próprio, né, conseguimos inverter a tendência que mostramos de margem no primeiro trimestre, onde a gente apresentava pequena pressão
de margem bruta contra o mesmo período do ano anterior, principalmente pela menor diluição operacional das despesas da fábrica, pelo faturamento já afetado, mas aqui no período registramos 93 milhões aproximadamente de lucro bruto, com queda, sim, de 51,3% pela menor relevância das vendas, porém com adição de 4,6 pontos percentuais de margem, representando 67,5% no período. A inversão de tendência se mostra aqui no semestre acumulado, onde apresentamos 230 milhões, né, de lucro bruto no período, com 66,9% de margem, com expansão de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, apesar da queda de 32,3% aqui no período. Nós continuamos sendo pressionados pela menor diluição operacional das despesas da fábrica, classificadas no nosso custo, tiveram efeitos de 0,7 pontos percentuais nesse segundo trimestre, quanto ao ano passado, ou 1,3 pontos percentuais de pressão no primeiro semestre como um todo. No slide seguinte, damos mais detalhes sobre a evolução das despesas com vendas. Registramos 51,9 milhões de despesas com vendas, menores em 43% em relação ao mesmo período do ano passado, porém, por causa da menor diluição operacional, representando quase 8 pontos percentuais a mais do que no mesmo período do ano passado, em 37,7%. Aqui, principalmente contribuindo para essa redução apresentada, está a nossa adesão à MP 936 e, posteriormente, Lei 14.020 de 2020, onde a gente adotou, desde o início do mês de abril, a suspensão do contrato das colaboradoras de loja e, ao longo dos meses do trimestre, a redução de jornada também, onde a gente negociou muito fortemente aluguéis e condomínios das nossas lojas e conseguimos conquistar descontos relevantes durante esse trimestre, e a maior alocação das despesas do investimento em marketing digital, que parcialmente compensaram parcialmente afetaram esse efeito de ganhos de redução que tivemos em despesas com pessoal e de aluguéis e condomínios. No acumulado do ano, tivemos 130,7 milhões de despesas com vendas nesse primeiro semestre, com queda de 20,5% contra o mesmo período do ano passado, e representando 38% da receita líquida do período, maior em 6,6 pontos percentuais, trazendo pressão ainda trazendo maior pressão à rentabilidade do período. Na página seguinte, damos mais detalhes a respeito da evolução das despesas gerais e administrativas, que também tiveram impacto positivo da adesão à Lei 14.020 de 2020, onde a gente adotou a suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada para 100% dos colaboradores, ou quase 100% dos colaboradores das áreas administrativas. Registramos no período 28,6 milhões de reais, com queda de 13,1% contra o mesmo período do ano passado, porém, ainda trazendo, pela menor diluição operacional, trazendo pressão também para os resultados operacionais, representando 20,8% da receita líquida, quase 10 pontos superior ao que vimos no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, temos quase 60 milhões de despesas gerais administrativas, representando 17,4% da receita, 6 pontos percentuais maior do que no mesmo período do ano passado, porém com grande estabilidade em montante nominal nesse resultado do semestre. Não só fomos positivamente impactados aqui pela adesão à lei, como eu falei, mas também tivemos despesas adicionais dos investimentos que fizemos para aceleração digital, melhorias tecnológicas e também alguns honorários advocatícios pagos no período. O reflexo disso tudo, no slide seguinte, por favor, na rentabilidade operacional, no EBITDA ajustado e margem EBITDA do período, está traduzido aqui. A gente conseguiu atingir, ou quase atingir, um break-even operacional, o EBITDA ajustado do período, considerando apenas o ajuste das despesas de aluguel, ou seja, retornando os efeitos do IFRS 16, e em 2019, eliminando os efeitos positivos da contabilização dos créditos tributários de ICMS na base do PIS/COFINS, para ficarem mais
comparáveis, né? Então, tivemos R$ 421 mil no período de negativo de EBITDA, né? Uma redução claramente muito forte contra o ano passado, representando 0,3% das vendas líquidas, com retração de 20 pontos percentuais de margem. No acumulado do ano, temos R$ 29,4 milhões, representando 8,5%, né, da receita líquida, com retração de 10,5 pontos, né, em relação ao mesmo período do ano passado. É importante também ressaltar que este resultado do trimestre foi afetado por 2,2 milhões de despesas exclusivamente relacionadas ao Covid, né, compras de materiais, entre outras, e 4 milhões também de despesas relacionadas a rescisões de contrato de trabalho. No slide seguinte, mostramos a evolução das linhas entre o EBITDA e o lucro líquido ajustado, mas com destaque a própria evolução do lucro líquido ajustado, que registramos, né, 1,7 milhões de prejuízo nesse segundo trimestre de 2020, com menos 1,2% de margem líquida, contra um resultado de 41 milhões aproximadamente no ano passado, com 13,4% de margem, aqui excluindo apenas os 116 milhões de reais, né, de efeito da contabilização dos créditos tributários de ICMS na base do PIS/COFINS, seja no resultado operacional de 103,7 milhões, seja nas receitas financeiras, né, de quase 50 milhões de reais, e o efeito disso tudo na linha de imposto de renda e contribuição social de 36,3 milhões. Então, de uma retração de 20 pontos percentuais na linha de EBITDA ajustado para uma retração de 14,7 na linha de lucro líquido ajustado, tivemos contribuição importante de um resultado financeiro mais atrativo pela própria estrutura de capital da companhia, né, com maior saldo de caixa líquida e também com a contribuição de juros menores impactando, né, o montante de juros pagos aqui. Nos resultados mostrados aqui, mostramos o EBITDA não ajustado para o lucro líquido contábil, né? Temos pressão vindo da linha de depreciação, mais relevante pelos investimentos adicionais, né, na aceleração do crescimento orgânico da companhia nos últimos trimestres, né? E temos também um impacto negativo do resultado financeiro, aqui sim não excluindo o impacto positivo de 50 milhões de reais nas receitas financeiras, pela correção monetária do saldo de créditos tributários. Tá? E uma evolução super positiva, né, na linha de contribuição social e imposto de renda, principalmente pelo imposto diferido, né, computado no período, pelos resultados operacionais mais afetados durante o trimestre. No acumulado do ano, temos 17,3 milhões de lucro líquido, com margem de 5%, contra 69,9 milhões no primeiro semestre do ano passado, com 13,3% de margem líquida, com retração de 8,3 pontos percentuais. No slide seguinte, mostramos a evolução dos investimentos, né, e do CAPEX da companhia. Registramos 12,2 milhões de reais no período, com aceleração de investimentos versus o ano passado, né, principalmente em lojas novas e reformas e manutenção, ali tendência já vinda, né, do final do ano passado, onde a gente já havia acelerado, né, a expansão em relação a trimestres e anos anteriores, né, e representaram quase a totalidade dos investimentos nesse período, enquanto em outras linhas desaceleramos no curto prazo, né, o investimento na nossa fábrica ou em sistemas não estruturantes, né, de tecnologia de informação. No slide seguinte, damos, né, mais detalhes sobre a evolução do caixa líquido da companhia, né, que cresceu no período, né, quase 52%, para 264,2 milhões, composto por dívida bruta de 320,5 milhões no período, 50 milhões aproximadamente maior do que vimos em dezembro, né, do ano passado, e aqui principalmente por 23 milhões adicionais de endividamento na restauração dos saldos, nas rolagens que fizemos no primeiro trimestre do ano, né, 26 milhões de reais de variação cambial pelo sprint do dólar que vimos aí no período, e 1 milhão de reais de juros acurados e não pagos aqui no período. A companhia continua
né, muito desalavancada e com uma posição muito robusta de liquidez para enfrentar aí esse final de ano e também reacelerar a operação, né, consumindo parte desse conforto adicional que constituímos nesse primeiro semestre do ano. No slide seguinte, né, reforçamos aqui a geração de caixa operacional do período, foram 111,1 milhões pré-capex, né, contra 9,2 milhões no mesmo período do ano passado, e aqui principalmente, obviamente, pelo desinvestimento de capital de giro que fizemos, né, neste período de receitas menores, principalmente vindo de contas a receber menores, né, o recebimento das vendas parceladas de períodos mais relevantes, desde o quarto trimestre do ano passado e ao longo desse semestre todo de 2020, né, e o desinvestimento em estoques também, pela calibragem, né, eficiente de nossas compras durante esse período, para melhor casamento do fluxo de caixa, com efeito aí de quase 24, um pouco mais de 24 milhões no período, somando só nessas duas linhas 94 milhões. Né? Como geração de caixa livre, registramos no período quase 100 milhões de reais, quase 99 milhões de reais, contra 2,6 milhões de reais apenas no mesmo período do ano passado, e é claro, considerando uma tendência completamente diferente dos negócios, né? A partir desse trimestre em 2019, nós estávamos começando uma trajetória de aceleração de receita, com investimentos não só em estoques, como adicional em contas a receber pela sazonalidade forte de Dia dos Namorados, né, no mês de junho. Né, e por isso vemos esse efeito muito relevante e diferente entre os trimestres aqui descritos. No acumulado do ano, temos geração de caixa livre de 117,6 milhões de reais contra um investimento de caixa aqui de 22, né, milhões no período, de novo, afetado pela trajetória, né, diferente da companhia, pela tendência diferente da companhia de crescimento entre esses dois períodos, em especial nesse trimestre. No bloco, né, de tabela aqui embaixo, a gente sempre faz esse ajuste, eliminando o efeito da não antecipação de recebíveis durante o ano passado, para que os resultados fiquem mais comparáveis. Lembrando que a companhia mudou a política de antecipação ao longo desse último ano, né, e que teve bastante efeito nessa linha de contas a receber que vocês veem aqui, com 43 milhões no período, ou com 9 milhões, né, no acumulado do ano passado. Tá? Então, no período, seriam 111,1 milhões contra 16 milhões no trimestre, né? Ou 144 milhões de geração de caixa operacional contra 53 milhões quase, né, no período, ainda assim com um crescimento né, relevante de 173,4%, né, no semestre. E era isso, senhores. Muito obrigado novamente pela participação. Espero ter deixado, né, todos os efeitos e tendências super claras aqui, e estamos agora disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, Itaú. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar a nossa pergunta. Uma discussão interna que a gente tem tido aqui, na verdade, é em relação às dinâmicas de canal que você tem. Então, por um lado, você tem um shopping que está com uma vacância maior, né, como vocês mesmos comentaram no release, e que deve dar condições mais favoráveis para a abertura de loja, mas, por um outro lado, vocês também têm um e-commerce que se mostrou muito mais forte do que a gente acreditava inicialmente, que está conseguindo aí vender joia e está conseguindo mostrar um crescimento bem grande. Então, o que a gente queria entender é como é que essas duas dinâmicas conversam no plano de expansão de vocês, falando de longo prazo aqui, tá? Essa é a nossa dúvida. Obrigada. Oi, Helena. Obrigado pela pergunta.
A gente tem pensado bastante sobre isso e a nossa reflexão é que esse crescimento do e-commerce deu para a gente uma visibilidade muito maior de quão grande pode ser esse canal. O crescimento que ele teve foi muito alto. A gente não sabe onde esse patamar vai estabilizar, se vai ser em 20%, 25%, ou mais. O fato é que ele cresceu e nós não acreditamos que ele vai abaixar a relevância que ele já atingiu. E, por outro lado, a gente também está com a grata surpresa de ver as lojas retomando e terem conseguido, em pouquíssimo tempo, voltar a um nível de vendas muito próximos do que tinha no ano passado. Eu não imaginava que, com as lojas estando fechadas grande parte do tempo e o e-commerce funcionando super bem, as lojas estariam vendendo esse patamar que elas estão vendendo hoje. Eu acredito que, com o passar do tempo, com as lojas retomando um horário maior e os efeitos do isolamento diminuírem, as lojas vão sim voltar a um patamar de vendas muito favorável. Em relação às possibilidades de expansão, eu vejo que a gente continua vislumbrando um crescimento muito maior em shoppings em cidades que a gente não está presente. Em shoppings de cidades menores, como eu costumo dizer, quando a gente abre uma loja, a gente, pelo conhecimento da marca, a gente consegue rapidamente atingir um patamar de vendas que dá um break-even e um payback num período muito curto. E o que eu vejo que essa pandemia serviu para acelerar uma tendência que já ia acontecer daqui a alguns anos e fez com que a omnicanalidade se tornasse uma realidade que eu não imaginava que ia ser em 2020. Então, o fluxo de clientes indo de um canal para o outro se intensificou, clientes que nunca compravam no site passaram a comprar, e clientes que compravam no site vão para a loja também retirar o produto. Então, o que eu vejo é que eu não acreditava tanto que o e-commerce atingiria esse patamar num período tão curto, e hoje eu vejo que ele pode ter um patamar de vendas muito maior. Então, acho que a maior mudança foi essa. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. A próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Dados os desafios que você está enfrentando, Márcio, fiquei muito impressionado com os seus resultados. De que porcentagem das vendas você diria está ligada a eventos de vida, como eles da cidade, relativamente baixa? E a que medida que a pandemia continua, você vê uma maior normalização na taxa de casamentos, por exemplo? Desculpa. Bom, em relação a... Obrigado, Bob. Em relação à taxa de casamentos, a gente ainda não tem uma visibilidade muito grande do que vai acontecer. De fato, o que eu acredito é que, com essa pandemia, a gente viu as relações sendo mais importantes. Casais que já estavam bem estão melhores, casais que talvez não fossem ficar juntos já podem terminar o relacionamento. A gente vê a venda de alianças num patamar estável, não teve nenhuma mudança relevante, então não vejo nada que possa justificar uma redução ou um aumento no número de casamentos, mas é uma boa reflexão que eu acho que se houver uma mudança estrutural maior, isso pode ter alguma alteração. Desculpa, Bob, qual foi a sua primeira pergunta? Eu perdi. A porcentagem das vendas que você diria que estão ligadas a eventos da vida com elasticidade relativamente baixa. Desculpa, Bob, eu não entendi em relação à elasticidade. So what I would say is life events, like so sales that are made around life events.
that are relatively low elasticity. Sim. I see. Você tem uma resposta para isso, Paulo? Eu tô pensando aqui eu vejo que a elasticidade desse tipo de produto não muda muito. O que eu vejo que tem uma elasticidade maior hoje nos nossos produtos é com relógios. Quando a gente tem uma alteração de preço ou promocional, as vendas de relógios elas se alteram muito. Então, nós tivemos uma promoção em julho de relógios e as vendas foram altíssimas, muito acima do esperado. E no caso de Life, eu acho que é uma elasticidade intermediária. No caso de Life, eu acredito que quando a gente altera um preço ou tem algum evento, essa elasticidade não muda muito. O que muda no Life mais, quando tem um evento maior, por exemplo, Natal ou Black Friday, eu sinto que elasticidade aumenta a venda do Life. É um produto que, em datas comemorativas, costuma representar uma participação maior. O ouro é onde a gente tem uma venda mais estável no decorrer do ano. Ela tem uma elasticidade menor, tanto em eventos promocionais quanto datas comemorativas. Desculpa, não sei se respondi a sua pergunta, se tem algum complemento. Se eu puder adicionar a sua resposta, Márcio, eu diria que é difícil, de fato, isolar eventos e situações de vidas específicas aqui, mas eu acho que a própria tendência de vendas que a gente viu, que está sustentando, né, as vendas da companhia nesse momento onde todo mundo está mais em casa, onde a própria venda assistida se torna mais difícil, é de fato a prova de que nosso produto ele é extremamente presenteável, né? O que a gente viu foi, né, no trimestre, em relação a períodos anteriores, as pessoas comprando mais para os outros do que compraram para si mesmas, né? E isso mostra essa característica forte, né, que com menos elasticidade em períodos como esse, como você colocou, Bob. Muito obrigado, Otávio. E dada a fraqueza do real e também a movimentação dos metais preciosos, vocês estão percebendo alguma demanda por joias como reserva de valor? Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que esse é um dos motivos que a gente tem observado vendas acima do que nós prevíamos quando a pandemia começou. Eu costumo dizer que quando o valor do ouro aumenta, como a gente está, no momento que a gente está vivendo agora, os clientes realmente passam a valorizar mais uma joia. Os clientes passam a valorizar um produto que vai durar para sempre. Até com essa questão da economia circular, né? As pessoas não querem produtos descartáveis, querem produtos que duram. As pessoas elas não compram uma joia para poder vender a joia depois de um tempo, mas sim porque elas sabem que aquela joia de ouro vai durar para sempre, que ela vai poder passar de mãe para filha. Ela sabe que uma joia que ela está pagando, uma joia de 10 gramas que ela está pagando hoje, mais do que ela pagaria no passado, é porque ela vale mais. Não é como um produto mais modal, que não tem um valor. Então, o interessante disso é que, por mais que a gente possa sentir uma pressão nas margens, quando o produto aumenta o preço de custo, o repasse de preço é uma realidade, porque o cliente ele dá valor para esse produto maior. Então, sim, o cliente ele passa a comprar o ouro como uma reserva de valor, mas não necessariamente porque ele vai precisar se desfazer daquilo um dia, mas porque ele sabe que a joia tem um valor intrínseco e um significado. Muito obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marco Nardini, XP Investimentos. Oi, pessoal, bom dia e obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado.
Primeiro, eu queria saber se vocês poderiam compartilhar com a gente, com um pouquinho mais de granularidade, sobre a base de clientes online da companhia. Eu queria entender se essa forte aceleração do trimestre se deu mais por conta de uma migração de clientes já existentes no canal offline, ou também pela entrada de novos clientes para a Vivara. Outro ponto em relação à entrada em marketplaces. Eu queria ouvir um pouquinho mais da companhia sobre a visão na expansão desse segmento e como tem sido o fluxo e o mix de produtos nos últimos meses. Muito obrigado. Bom, deixa eu só começar essa, Otávio, depois você pega. A gente observou que um dado muito importante para a gente é que nesse segundo trimestre a gente teve um aumento de 30% no número de novos clientes. Então, para mim, esse é um número que diz muito sobre a nossa capacidade de atrair. E eu queria agora passar a palavra para o Otávio e para a Melina. Eu diria, adicionando aos 30% de novos clientes, a gente, clientes completamente novos para a Vivara, cadastros adicionais. E além desses clientes novos, boa parte do que sustentou esse crescimento do online, de fato, como a gente pontuou durante a apresentação, foi o shift de clientes que eram clientes das lojas Vivara e não eram clientes do e-commerce. Então, outros mais de 30%, migraram ao longo do trimestre para o ambiente digital, contribuindo para este crescimento. E aí, em torno de 40%, um pouco menos de 40%, foram clientes que já eram clientes do digital e de lojas físicas, que também compraram durante o período, mas a gente viu este perfil de consumo acontecendo. E aí, no seu segundo ponto, o marketplace é uma estratégia material para nós de abrangência, de maior abrangência, de ganhar terreno e capilaridade com os nossos produtos, mas aqui com muito cuidado em relação à marca. Então, a Vivara tem uma marca bastante relevante e muito forte com os nossos clientes, e esse desenvolvimento desses canais segue um princípio muito forte da gente ter o produto correto no canal correto. A gente está sendo muito cuidadoso nos SKUs que a gente ativa em cada um dos canais que a gente está entrando, e aí sim a gente tem oportunidade de ser mais relevante nesses canais ao longo do tempo. Eles ainda representam muito pouco da nossa receita, quase nada, e aos poucos a gente está integrando canais diferentes, uns mais generalistas, outros mais nichados, onde a gente pode ser mais relevante com menos, e é assim que é essa trajetória que vai pautar o nosso crescimento nesse canal específico. Só para adicionar um ponto em relação aos clientes, Marco, em relação à sua pergunta, acho que um trabalho eficiente que foi feito para trazer novos clientes para a plataforma do e-commerce, principalmente para esses clientes que já tinham comprado, já eram clientes de loja Vivara, mas nunca tinham comprado no site, foi um trabalho que foi alavancado, de fato, pelo Joias em Ação, que trouxe esses clientes para concluírem as transações de compra pelo site. E aí, a partir do momento que esses clientes têm o primeiro contato com a plataforma, de certa forma, a gente quebra uma barreira desses clientes de fazer essa compra online, que é super importante para dar recorrência, para garantir algum tipo de recorrência desses clientes também para a plataforma do online. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Olivia Petronilho, JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouquinho como é que essa performance de vocês, acho que principalmente no terceiro tri, que o segundo tri foi meio bagunçado, mas se divide entre preço e volume, então o que a gente está vendo de repasse de preço já antevendo um COGS um pouquinho mais alto, com o ouro e a prata em níveis mais altos mais para frente.
E a segunda pergunta é quanto à competição. Então, óbvio que versus o varejo, de vestuário e acessórios, vocês performaram melhor. Mas eu queria entender o que vocês estão vendo dos competidores na categoria de joalheria mesmo, se vocês têm alguma visibilidade de o que teve de ganho de share ou o que a gente está vendo no mercado. Obrigada. Obrigado, Olivia, pela pergunta. Acho que a gente vê, de fato, uma tendência bastante diferente. É claro que a componente de volume, pelas tendências apresentadas, ela ainda é bastante negativa pelo funcionamento das lojas. E obviamente, fechando o gap a cada mês que passa, pelo maior volume de operações em funcionamento. E ela ainda é maior que a componente de preço, pela tendência de crescimento ainda ser ligeiramente negativa, ali chegando agora ao final desse mês de agosto. Porém, a gente tem um efeito de preço aí que já está beirando um pouco mais de 20%, no ticket médio como um todo, Mas lembrando que tem o efeito mix aí também dentro desse efeito preço. Quando a gente isola o efeito preço, hoje ele está eu diria que em torno de pouco mais de 10%, e que a contribuição adicional é o efeito do mix, dessa mudança que a gente apresentou e dos tickets diferentes entre categorias. Então, hoje a gente teria praticamente essa distribuição com o efeito negativo do volume anulando quase 100% desse efeito, ou um pouco mais. E quanto aos competidores, acho que a gente enxerga aumentos pontuais de preço across the board, em nível nacional, dos players maiores aos players menores. Os repasses são mais rápidos, como habitualmente. A gente está se antecipando a esse aumento mais forte de ouro que a gente viu no começo do ano e, claro, ao longo do ano de 19, Então, lembrando que a gente começou a ajustar preços ali no final de junho, começo de julho do ano passado, e a gente continua fazendo ajustes pontuais de preço, em especial nas categorias que a gente tem menos elasticidade, peças de coleção e designs próprios, que vem mesmo assim apresentando uma aderência de crescimento muito grande. Talvez pela visão, como colocada pelo Márcio na pergunta do Bob, de reserva de valor, as semanas ouro da companhia têm sido bastante robustas, em que a gente recompra ouro a preço de mercado, e tem sustentado também, mostrando para a gente que isso tem sustentado também parte das vendas. A gente tem alguns players pontuais em nichos menores de mercado, aqui no caso da Life, fazendo ajustes mais fortes de preço, e aí sim, principalmente concentrado naqueles players que têm produtos importados e pelo efeito cambial que vimos ao longo do período. E a gente tem aproveitado para que esse repasse de preços gradual nosso seja uma vantagem durante esse período. A gente se mantém num posicionamento de preço adequado, dada ao posicionamento da nossa marca frente aos concorrentes nas principais praças, ou seja, a gente também está repassando preço aos poucos em linhas mais tradicionais, mas com repasses concentrados nas linhas mais exclusivas da Vivara. Em relação, Olivia, ao cenário como um todo, nós ainda não temos um número preciso da mudança de market share. Eu acredito que nosso market share aumentou nesse período por alguns motivos. Primeiro, pelo investimento em marketing, que nós aumentamos nesse período, devido à relevância do canal online. Foi muito importante para a gente se manter relevante e chegar nesse patamar de venda que a gente chegou, e pelo site mais parrudo que nós temos, com maior variedade, uma experiência online superior. Eu acredito que isso trouxe para nós um aumento de market share, principalmente no canal online. E isso reflete nas lojas também. Então, eu acho que essa omnicanalidade que a gente tem superior ao do mercado fez com que a gente conseguisse navegar durante essa crise com mais força do que a concorrência em geral.
Acho que é importante também destacar o fato de que mesmo nesse cenário de um aumento expressivo no preço dos metais, quer dizer, o ouro acumula, né, nos últimos 12 meses mais de 80% de alta, a prata, né, mais de 120%, né, e com razoável volatilidade aí entre as semanas, mas lembrar sempre que a gente possui, né, esta reserva de estoque para que a gente possa fazer isso de forma gradual, e o fato da gente ser verticalmente integrado, né, faz com que a gente possa adaptar o produto com relativa, né, eficiência, né, e isso está sendo mostrado, acredito, nos resultados. Quando a gente isola, né, o custo puro de produto e o custo unitário de produto, seja ele, né, produtos em prata, seja ele produtos em ouro, a gente tem conseguido ser mais eficiente, né, e o eventual aumento do custo unitário tem sido inferior ao aumento de preço ou do ticket unitário de cada uma das categorias, o que tem se traduzido em maior rentabilidade, né, para nós no curto prazo de produto, especificamente. Perfeito, pessoal. Obrigada. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1, estrela 1. Bom, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Nós terminamos aqui o nosso call de resultados. Obrigado pelas perguntas e saúde para todos. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. A teleconferência de resultados da Vivara está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.